Deputado João Valente. Bom, eu queria realçar uma questão aqui, que eu acho que é necessário falar e fazer. Aí reside a questão. Quer dizer, a defesa do financiamento público ele tem que ser materializado concretamente na reforma política. Eu quero dar um exemplo de 2006, que nós votamos uma reforma que não era a reforma política, mas era uma reforma eleitoral. Fez uma série de restrições, inclusive proibiu até usar bottom. Claro, proibiu coisas importantes, showmícios, para quem tem dinheiro para pagar artista também, etc. Mas proibia até do bottom. Mas não proibia contratar milhares de cabos eleitorais. Não proibia, não tinha teto de campanha. E nós acordamos entre todos os líderes que votaríamos em junho de 2006 a lei do teto, do limite de gasto eleitoral. O que fizeram? Foi todo mundo para casa e todo mundo foi financiado, com o pessoal bradando lá no plenário. Essa que é a realidade. Estou falando de um fato concreto. Então, o financiamento da campanha é um fato que ou ele vem para valer, financiamento público de campanha, contra o financiamento privado. Eu repito, a base da corrupção eleitoral está no financiamento privado, porque aquele que financia, o grande empresário, qualquer um, financia e depois vai botar a gola, vai puxar a cordinha do parlamentar, do prefeito, do governador, no executivo ou no legislativo. Então, ele tem esse poder, ele tensiona e ele tira a soberania e a autonomia dos mandatos. Essa é a questão. Como chegar, então, à seguinte posição? Se nós fizéssemos um cálculo, porque toda a lógica, como o desgaste dos políticos, do Congresso, é muito grande, então se diz o seguinte, nós vamos dar mais dinheiro para os políticos, ele já se corrompe e você vai fazer financiamento público? Ora, isso é uma mentira. Se você tiver um preço-voto de 7, 8 reais, entende? Se você computar o que foi de corrupção, etc., vai dar 100 reais. E é isso que tinha que ter uma campanha pública, mobilização popular, com o apoio da mídia. Com o apoio da mídia. Mas tem vários setores de mídia que não concordam com essa tese. E aí a corrupção continua. Porque o Sampaio levantou uma questão. Mas então vai ter o por fora e o por dentro. Mas Caixa 2, que eu saiba, é crime. Então tem que ser criminalizado. É cadeia. Então é financiamento público exclusivo com punição, entende? Para quem financia e quem recebe. E aí, essa campanha esclarecedora para a população levaria os partidos, sim, a ter um outro tipo de postura. E mesmo a lei atual, que o nosso representante do PMDB colocou, ela é ampla, porque 2% do faturamento de uma empresa, olha, eu pego a Vale do Rio Doce, ela financia 60 deputados. Entende? Não sei quantos prefeitos, não sei quantos governadores. 2% do faturamento da Vale é muito dinheiro, gente. Entende? Ou de um banco. Eles controlam. Entende? Quando chega na hora de convocar para discutir algo no Congresso Nacional, aquele que foi financiado fala, eu não posso. Então, a imensa dificuldade, inclusive, de aprovar projetos que mexam com interesses econômicos. Lá, eu passei por isso. Eu fiz uma proposta para se rediscutir o valor estratégico da Vale, que era simplesmente discutir se o Estado, como foi feita a privatização, se devia ter uma outra conduta de Estado. Eu pedi apenas uma audiência pública, nem isso eu consegui. Vários deputados financiados por essa companhia, estou dando essa companhia, mas pode ser um banco, pode ser o agronegócio, etc. Então, nós temos que ter uma certa coerência política, nós temos que falar para a sociedade. Isso sim levaria a sociedade a refletir amplamente na escolha de candidatos, além do ficha limpa, além da obrigação dos partidos criarem os seus candidatos, aliás, não só os seus candidatos, os seus militantes, os seus filiados também, não fazer filiação em massa, entende? Isso tudo faria parte de uma reforma política. A fidelidade partidária advém também da lista partidária. Se o partido é programático, ideológico, etc., ele tem maior facilidade em estabelecer a lista partidária, entende? Como ele é um aglomerado de interesses e você tem um domínio de, pode-se dizer, de caciques políticos da legenda, então fica uma resistência interna grande.
Então, isso é uma coisa que se resolve discutindo plenamente essa questão. Eu não quis entrar, finalizo com isso, Godoy, para dizer o seguinte: é óbvio, alguns aqui do debate levantaram com muita propriedade o problema da proporcionalidade do voto no Brasil, o que é uma insanidade, entende? Aquilo que a Revolução Francesa pregou lá atrás, entende? Não é levado em consideração. O cidadão vota. Então eu falei, como é que ficam os outros estados? Para isso ter o Senado. O Senado representa a federação, entende? Mas, se você fosse levar em conta a proporcionalidade, nós íamos ter 140 parlamentares de São Paulo e alguns estados tem entende? 120, 130. Então, mas isso é um debate posterior, porque isso, como é que nós vamos convencer um Congresso? Tem que ser uma constituinte, tem que ser um acordo nacional para debater, mas essa questão do financiamento público ligada à corrupção, que o projeto Ficha Limpa despertou, então, nesse aspecto, nós podíamos avançar imediatamente nessa direção. Muito obrigado.